Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, na sequência, lição de número 10, a última defesa de Jó. Nós estamos estudando o capítulo 31 de Jó. Agora veja aí, capítulo 31 de Jó, onde nós vamos ver quando Jó fala. Veja aí, versículo de número 1. Fiz concerto com os meus olhos, como pois fixaria numa virgem. Então, no capítulo 31, ele vai falar a respeito dos pecados e da sua doutrina, a martiologia. Então, os capítulos são importantes de ler e reler. Quem fez o pacto, na verdade? Foi o corpo? Ou foi o coração? Foi a mente ou foi o coração? Ok? Se o coração e os olhos fazem o concerto, está tudo bem. Se o coração está cheio da palavra de Deus. Porque se não tiver a palavra de Deus, aquele coração está morto espiritual. Então a mente, ela precisa estar debaixo do coração. Porque a mente, ela é livre. E ela dá curso livre aos olhos, à mente, quando ela não tem a presença de Deus. Então os olhos fazem o que quer. Então, quem procura os pontos para a cobiça, para satisfazer a carne, certo? São os sentidos. Os 5 sentidos do corpo humano. Mas o coração, cheio da palavra de Deus, é quem vai manter os olhos debaixo do controle da Bíblia, da palavra, do controle divino. E debaixo da orientação divina. Ok? Então, o que nós observamos é o seguinte. O único meio de se obter vitória sobre a cobiça é fazer este concerto com Deus, uma aliança espiritual. Não só o corpo, porque quando se faz no corpo e a parte de cima está bloqueada, não tem como andar segundo Deus. Jó era um homem casado e tinha todas as justificativas para abster-se da sua mulher que blasfemou. Mas ele tinha um concerto com seus olhos. A virgem continuaria virgem diante dele. O capítulo 31 é o resumo do capítulo 28, 29 e 30. E a partir de agora nós vamos estudar a respeito do entendimento de Jó sobre o que é pecado. Então, naqueles dias a doutrina do pecado sustentava que os olhos eram pecaminosos. Mas, de repente, ele descobre que os olhos não são culpados pelo pecado, pois anteriormente escreve dizendo que fizeram um concerto com seus olhos. Porque os olhos são apenas vias sensoriais. O tato também, paladar, olfato, audição. Sem uma vontade, eles não pecam. E esta vontade não pode partir do ego, tem que partir do Espírito para fazer a vontade de Deus. Por isso que tem que prevalecer a vontade de Deus, a mente de Cristo. Ok? Então veja que precisamos fazer concerto com Deus que servimos, a fim de não continuar errando, para poder ter vitória sobre o pecado. Então veja que não adianta fazer um concerto consigo mesmo, independente da presença de Deus. Se o coração humano estiver sem a presença de Deus, está totalmente corrompido e ele é condenado pela palavra, porque ele age segundo as suas vontades. Então, porque Jó estava dizendo, através do seu exemplo, que fez um concerto, ok? Mas veja que os olhos eram a parte principal, ok? Mas a principal dos principais, porque o homem não tem só corpo,
ele tem alma, ele tem espírito. E este tem que ter o conserto. Não adianta fazer o conserto com os olhos se a alma e o espírito estão sem um conserto. Então Jó sonda o seu coração e todas as possibilidades de um ser humano pecar. E vai prescrutando uma por uma e chama para si mesmo a responsabilidade por cada erro naquelas áreas da sua vida. Isto gera um silêncio sobre os consoladores, porque Jó, ele se autoavalia. Lembra do dia da ceia do Senhor? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então Jó, ele examinava e dizia, me pesa na balança. Glória a Deus. Então veja aí o versículo 2 do capítulo 31. E que galardão eu teria da parte de Deus lá em cima? E que herança eu teria com Todo-Poderoso nas alturas? Então veja que aqui Jó está falando a respeito da sua esperança remota naquele tempo. Porque a respeito do reino de Deus, que viria depois da encarnação de Cristo, ser uma realidade, porque estava em promessas, então este seria o único meio de resgate da sua herança. Eu sei que ele vive, o Redentor. A partir da intervenção divina, da parte de cima, que viria para a parte de baixo, encarnação, então ele assim poderia ter herança, porque aquele que estaria no nosso meio seria o parente remidor, como Boaz e Ruth, Cristo e a igreja. Então este veio trazer os benefícios do alto para o nosso mundo material, porque as nossas bênçãos estão nos lugares celestiais. Versículo 3. Então não é perdição para os injustos e o desastre para quem comete iniquidade? Agora veja, na teologia daqueles dias, a perdição era o prêmio do perverso. Nisto ele estava certo, mas o desastre poderia ser acometido também com o justo. O desastre não acontece somente com o ímpio. Nisto ele estava confuso, porque de tantos os debates, você é desse jeito, Jó, você pecou, Jó, era muita confusão. E se perguntava por quê. Era muito difícil para ele entender que o inocente morreria pelos pecadores. Os sofrimentos injustos do inocente era uma proclamação do sacrifício perfeito de Cristo, futuramente. Então, tudo que o justo sofre hoje é o que Jesus já sofreu. E todos os justos que sofreram antes é o que Jesus sofreria. Tudo está em Cristo. Porque o justo, quando ele sofre, o seu sofrimento do justo é sem causa. Foi Deus quem disse para Jó. Você quer mexer na vida dele, nos bens dele, na saúde dele? Não tem causa. Glória a Deus. Versículo 4. Porventura ele não contempla o meu caminho e não enumera todos os meus passos? Veja que ele diz que Deus é todo-poderoso e que Deus é onisciente, é o grande vigilante dos justos. Ele conhece os meus e os nossos passos. Ele enumera todos os passos, quantos nós damos desde quando nós nascemos. É este Deus que sabe por onde nós passamos, por onde eu passei, o que eu fiz e o que falei. Então, aquilo que mais pensamos durante a nossa vida tem se tornado o nosso ídolo. Se pensamos mais em entretenimento, nós estamos idolatrando aquela coisa. Onde está mais o nosso tempo? Em Deus ou nas coisas? Não basta adorar um ídolo católico, se o seu tempo é mais em uma coisa do que em Deus, nós estamos tirando a virtude
do primeiro e colocando para o segundo. Agora veja. Agora o negócio é forte, viu? Aquilo que mais visitamos é o nosso altar. Tudo é espiritual. Aquilo que mais visitamos é o nosso altar. Aquilo que mais desejamos, que esconde o nosso prazer. Aquilo que mais gastamos é a vaidade. E Deus não tolera rivais. Deus não aceita Mamon e ele. Deus não aceita Diana, Balaão, Balaque. Deus não aceita deuses. Deus não aceita. Ele é só em nós. Ele não tolera rivais. O nosso culto somente dele para ele. Amém. Glória a Deus. Versículo 5. Se eu andei acompanhado da vaidade e os meus pés se apressou atrás do engano, se eu andei acompanhado da vaidade. Então Jó não sabia que Deus o estava usando para ser tipo de Cristo. Porque tudo nas Escrituras, tipologicamente, vai para Cristo. Juntamente porque os seus caminhos foram observados e os seus passos contados. Como aconteceu com Cristo. Então, ele estava sofrendo aquela paixão e morte como um tipo de Cristo para a sua geração. Porque Jó pensava que ia morrer e todos os seus sofrimentos sem causa. Então Jesus sem causa, dentro do aspecto de pecado, não houve causa, ele não pecou, por isso que ele ressuscitou, porque era injusto permanecer na morte. A morte escreveu o veredito, ele não pecou. Então deu-lhe Deus o poder de ressuscitar dos mortos, porque havia uma cláusula na lei de Levítico 18:5 que Jesus não permaneceria se ele cumprisse a lei, como ele cumpriu tudo que estava escrito nos Salmos e nos profetas. Jesus ressuscita dos mortos e tem sido a causa da nossa verdadeira redenção. Amém? Então veja aí, versículo 6. Se eu fosse pesado em uma balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Então Jó não tinha ideia que foi o único homem a quem Deus estava usando para ser um tipo de Cristo. Me pesa na balança. Somente Cristo. É um tipo de Cristo. Jó, ele tem a herança de Adão, Jesus também. Só que o Jó, em algum momento, ele pecou. Jesus não. Tipo de Cristo. Nunca pecou. Então, assim como Cristo, Jó também testifica que o seu pé não se apressara para o engano. Deus estava usando uma projeção profética. Vem aqui, Jó. Vou permitir isto, porque o Cristo vai vir e vai viver os seus dias, mas no seu tempo. Glória a Deus. Então, para mostrar ao mundo que Cristo haveria de vir, se o Jó não pecou, nesse sentido aqui do texto, que vê os amigos e nem atribuiu a Deus a falta alguma, porque isto seria o pecado de Jó, levar Jó a blasfemar de Deus, como ninguém conseguiu, um tipo de Cristo. Amém? Versículo de número 7. Se os meus passos se apartam do caminho, e o meu coração seguiu após os meus olhos, e se alguma mancha se apagou às minhas mãos. Então aqui, mais uma vez, as balanças fiéis não achariam em Cristo nenhuma maldade, assim como também em Cristo. Então Jó estava certo disto, porque Deus testemunhou no início: ele é sincero, ele é reto diante de mim, diz o Senhor. Agora vai para o versículo de número 8, que diz: então semei eu e o outro coma, sim, arranque-se o produto do meu campo. Agora veja, a que se refere? Se o coração segue os olhos, porque Jó tinha guardado a palavra de Deus no coração, mais uma vez,
Se o coração seguisse aos olhos, então por que Jó tinha guardado a palavra de Deus no coração? Os olhos não poderiam pecar. Porque tinha um gerente que mandava. A questão não é o olhar, a questão é a perseverança no olhar. E aqui observamos que ele mostrou-se sincero, reto, durante a sua vida. Como o seu coração estava cheio da palavra e os seus olhos não tinham poder de influir na sua decisão, o homem cheio da palavra de Deus, os olhos não têm poder. A audição, os 5 sentidos. Porque Deus é quem tem o poder, pela palavra, de julgar. E se nós temos isto, é esta a nossa decisão. Sem desviar do caminho da justiça. Então os olhos não podem influenciar a nossa decisão. Porque nós temos um Deus justo e reto que decide por nós. Quando nós cremos nele. Então o coração percebe que os olhos veem algo e é atrativo à carne. Mas por causa da palavra guardada, o coração não segue a influência do mundo exterior. É a palavra, o efeito da vida santa, santidade, santificada em Cristo na cruz. Quando o coração está cheio da palavra de Deus, ele tem forças para impedir as obras da carne. É isto que Jó está defendendo nesse capítulo. Sabemos que ele está sendo acusado por Eliú. Se achamos que Elifaz, Bildade e Zofar faz-se inimigos ferozes, imagine Eliú, que vai vir acusando não só Jó, mas os 3 amigos de Jó. Então veja que é totalmente diferente os níveis. Agora veja, o nosso versículo de número 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, e se eu assentei junto à porta do meu próximo. Ele está falando condicionalmente. Se, diferente da acusação deles, se for justo, se for reto, se arrepender. A acusação dos 3 amigos. Mas Jó está falando, defendendo-se da acusação. Se, condição, se ele deixou-se ser seduzido, se ele tentou ser seduzido por uma mulher do seu próximo, no entanto, nenhum pecado jamais foi visto. Nesse sentido, em Jó. Cristo é o exemplo maior de homem justo, e que Jó apontava para Cristo, e nós estamos pregando a Cristo, e em memória dele estamos fazendo isto. Versículo de número 10. Então moa a minha mulher para outro, e estranhos se curvem sobre ela. Então Jó, como um tipo de Cristo, mostra a fidelidade de Cristo, como se fosse Cristo é a igreja. Assim também Jó era fiel à sua esposa. Porque a esposa representa a igreja. Ele está mostrando que se ele foi executar, ou seja, melhor, ele está mostrando que se ele foi seduzido por outra mulher, ou se seduziu a esposa de seu próximo, que a sua mulher sirva a outro homem e se curve diante de um estranho, porque esta era a maldição da infidelidade. Então, veja aí o versículo de número 12. Porquanto seria um fogo que consome até a destruição. Ele já ainda está comentando do assunto do versículo 10 e 11. Então, eliminaria todas as minhas possessões. Agora veja. Porque é um fogo que consome até a perdição e elimina toda a minha renda. Temos aqui 2 coisas. Primeiro, não somente a sua alma seria consumida por um fogo de paixão infame se ele tivesse deitado com
uma virgem ou uma mulher do seu próximo, ele seria consumido e não tinha como ele dizer para Deus, me pesa em balanças fiéis, porque ele é um tipo de Cristo. Cristo também nunca pecou nesse sentido e nem em nenhum outro sentido. Então, o homem poderia... É o número 2 agora, ok? O homem perderia todo o seu dinheiro, isto é, sua renda, por causa da sua infidelidade. Todos os infiéis vai perder tudo. Por quê? Porque a infidelidade é julgada por Deus. E as consequências são terríveis, perda de bens materiais. E aqui a infidelidade rouba os bens e o poder da aquisição do homem. Porque ele vai dissipando com mulheres os seus bens. E assim não fica só com uma, e vai dissipando todos os seus bens, e vai acabar na pobreza. E é isto que é o julgamento dos infiéis. A infidelidade empobrece o homem. Então, qual é o problema do homem? Então, qual é o problema do homem? Coração. Porque o coração é enganoso. E ele acha que vai dar certo. E é onde ele está caindo do buraco. É o depósito e o governo do coração. Este é o problema. A coisa que vemos, as quais podemos rejeitá-la ou recusá-la. Sempre os olhos podem achar belo ou bonito, mas que não pode ser tocado e que não pode permanecer olhando, porque Deus é maior do que o nosso coração. E quem governa não é os olhos. Quem governa é o gerente superior, o Espírito Santo. É Ele quem nos diz o que devemos fazer. É Ele quem nos redargue, é Ele quem nos corrige, é Ele quem nos ensina. Somos filhos de Deus. Amém? Assim, podemos ter, pelo Espírito de Deus, poder de decisão. E não é os olhos que vai decidir, mas o coração cheio da palavra, como disse Davi. Então, Jó está falando a respeito da concupiscência dos olhos, da carne e da soberba da vida no mundo. A concupiscência do mundo tentou afetar o justo Noé e ao justo Ló. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as em cinza e pondo-as para exemplos ao que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reverter os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia. Amém? Vamos para a nossa terceira parte da aula, se Deus quiser. Deus em Cristo vos abençoe. Amém.